Fala aí, seu menino, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo. Hoje tá fazendo um friozinho aqui em São Paulo, né? Por isso que eu tô assim. Tá garoando e tem bastante neblina, né? Então o vídeo de hoje é para falar exatamente isso, né? Deixa eu só arrumar a câmera aqui para falar dessa sensação meio noir, né? Meio cyberpunk que é viver aqui na cidade de São Paulo, né? Antes de mais nada, eu quero agradecer as pessoas que estão vindo aqui ao canal, né? Através do Shorts. E eu peço que cogitem a possibilidade de assistir o vídeo até o final, né? Até porque eu preciso bater outras metas aqui no canal, né? Que são as metas de horas para poder finalmente monetizar, né? Eu já bati uma meta e graças a vocês. Então, gostaria de agradecer e pedir uma ajuda aí para vocês, né? Então vamos lá, né? O vídeo de hoje é para falar sobre isso, né? Dessa questão meio cyberpunk que a gente vive aqui na cidade de São Paulo. Por que eu tô levantando essa questão agora, né? Simplesmente pelo fato de eu ter assistido recentemente, né? E lido também o filme primeiro, né? Que é o Blade Runner, né? Eu assisti o Blade Runner de 1982 do Ridley Scott e assisti também o Blade Runner 2049, né? Que é dirigido por outro diretor, é alguma coisa Villeneuve, alguma coisa assim. Eu não vou lembrar agora o nome dele, né? Mas é um excelente filme, tá entendendo? E a gente vê que o barato da ficção científica é exatamente isso, né? Que às vezes a gente pensa que a ficção está falando de um futuro muito distante, né? Sendo que na maioria das vezes ela está falando do nosso presente, né? Agora mais ainda, né? Eu lembro que sempre que eu converso com algumas pessoas que nasceram na década de 80, né, para elas o ano de 2000, cara, né? 2000 e 2020, né? 2049, que já tá bem aí praticamente, né? Era uma coisa bem distante, sabe? E parece que as pessoas agora deixaram de se impressionar com o avanço tecnológico, né? De aonde a tecnologia está nos levando, tá entendendo? E o rumo, né? Perderam, parece que total, perderam todas as esperanças, né? Esperança total de um futuro, né, cara? Eu tava conversando outro dia com a minha mulher, ela perguntando, rapaz, será que a gente já vive no futuro distópico? Ela levantou esse questionamento. E isso é bem válido, né, cara? Porque a grande maioria, né, as coisas que não são muito boas, né, as coisas ruins dos futuros distópicos, né, parece que elas estão realmente acontecendo, né? Então a gente vive, assim, quem mora em São Paulo, né, uma grande cidade como um grande centro urbano, assim como São Paulo, e já leu, né, ouviu esses filmes, Blade Runner, né, que foi inspirado no livro lá do Philip K. Dick, Android Sonham com Ovelhas Elétricas, tá entendendo? Peraí, deixa eu sair aqui. Então, a gente que conhece essas obras sabe muito bem, né, que nós já estamos vivendo, né, em um futuro cyberpunk, né, cara? E a premissa do futuro cyberpunk, ela é resumida em uma frase, né, que é a alta tecnologia misturada com uma baixa qualidade de vida, né? High technology and low life, né? E quando você vive aqui, cara, o clima hoje está totalmente cyberpunk, né? Ainda vou fazer um vídeo à noite, né? Eu fiz um vídeo, né, mostrando como era lá na Paulista, mas eu vou tentar fazer outro, né, com uma imagem melhor. Quem sabe um dia, assim, se Deus abençoe, vocês me ajudarem, eu compre uma câmera frontal que tenha estabilidade nessas esportivas, né? Tipo uma GoPro, né? Uma GoPro que tenha estabilidade, entendeu? Então, hoje o clima está extremamente no ar, extremamente cyberpunk, né? A gente vê aqui essa neblina misturada com poluição, misturada com pessoas que estão em situações que beira, né, a animalidade, não assim querendo dizer que essas pessoas são inferiores, mas é porque, né, as condições que elas vivem, né, coitadas, muitas vezes até nem são culpadas, né, apenas vítimas, né, de todo um sistema, né, que foi feito para deixar algumas pessoas assim, né, cara? E existe muito esse questionamento, né, hoje, né? Um questionamento que é levantado hoje, que foi levantado pelo Philip K. Dick lá no livro dele, de Android Sonham com Ovelhas Elétricas, é exatamente esse, né? O que nos faz humano, né? Existe toda essa questão positivista, que a humanidade sempre está caminhando para frente, né? Que o passado, né, que era horrível, né? Mas, cara, se você for parar para pensar, né? Será que nós ainda somos humanos, né? Ou será que nós somos meras máquinas agora, né? Perdemos nossa essência do que é ser humano de verdade, né? De fato. E passamos a ser essa coisa, né? Igual os replicantes lá, né? do filme. Os androides, né? Que foram criados com o único objetivo, tá entendendo? E
existe toda uma crise lá existencial deles, né? Eles se rebelam contra esse sistema e agora eles querem saber, né? Querem encontrar o seu criador. Olha só como é louco. Eles querem encontrar o seu criador, né? Para perguntar duas coisas, né? Qual o propósito deles, real, né? Além de servir a um sistema maior que não tem nada a ver com a existência deles, né? Assim, não tem uma função existencial mesmo, porque eles simplesmente podem ser substituídos, né? Tanto que os androides do primeiro filme, né? Eles são substituídos pelos androides do segundo filme, ou seja, os androides do segundo filme são 1000 vezes melhores, né? Tanto que eles colocam até os androides do segundo filme para serem os próprios Blade Runners, né? Ou seja, os próprios caçadores de androides, né? Então fica androide caçando androide no segundo filme. E o segundo questionamento que eles querem fazer é porque eles vivem tão pouco, né, cara? Os androides, eles são programados para uma determinada atividade e a expectativa de vida deles, né, eles são programados para viver apenas 4 anos, né? E aí eles querem encontrar seu criador para saber como eles conseguem reverter esse processo, né? Quem nunca, né, cara? Quem nunca quis encontrar, né, as respostas da sua existência perguntando para o criador, né? Quem nunca, né? Então tem essa questão, né? E a outra questão que é levantada, né, que eu acabei de falar, é essa questão da automoção da vida moderna, né, cara? E aqui eu tenho que tomar muito cuidado, né, porque eu posso cair naquela falácia de dizer, não, que o passado era melhor, né, aquela sensação de retrotopia, né? O que foi bom já foi, né, cara? Aquilo que era bom já passou, né? O mundo ideal já passou, né? Agora, e aí tu entra naquela questão da nostalgia, né, que tu quer voltar, né, para aquele lá perdido, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? Mas a automação da vida moderna, né? Ela é algo que está, né, tomando de conta da existência humana, né? Ela rege hoje toda a nossa existência humana, toda a nossa existência, né? E isso meio que tira um pouco do aspecto da nossa humanidade, né? Sabe? Como se a gente fosse esses replicantes, né? Que já estão programados. Vou passar por um lugar escuro aqui agora. Então, vou tentar procurar o melhor ângulo. Então, trabalhar, pagar conta, acordar cedo, 5 horas da manhã, sai, vai trabalhar num emprego que não tem sentido nenhum a não ser pagar contas, né? Como os caras já pegando o gancho aqui para outro filme, né? Trabalhar em empregos que nós odiamos para comprar bobagens que não precisamos, né? Então, tem toda essa questão aí. Tá entendendo? E, no final das contas, né? O próprio personagem do Blade Runner 1, né? Ambos têm crises existenciais, né? Tanto o Deckard quanto o Kay, né? O Kay, mais ainda, né? Porque ele é também um androide, né? Então ele começa a se questionar, né? Se a existência dele tem algum sentido, né? Pra ele mesmo. E o Deckard, né? Ele é surpreendido, né? Porque até hoje tem uma conspiração, né? Uma teoria de que não se sabe se o Deckard era ou não um androide, né? Há indícios, inclusive no livro, tá entendendo? Que contribuem para essa teoria de que ele era assim um replicante. Mas no final do filme lá, aquele androide que eu esqueci, aquela icônica cena lá da chuva, né? O androide acaba mostrando que ele era bem mais humano, né, do que o próprio Deckard, né, do que muitas pessoas, né? Tem uma frase que ele fala lá que ele diz que a existência parece que vai se perder no tempo, né? Os pensamentos ou as lembranças se perdem no tempo, assim como as lágrimas se perdem na chuva, né? Ou seja, ele está falando da efemeridade aqui da existência, né? No caso deles, mais ainda, né? Porque eles viviam só 4 anos, né? E tudo que eles queriam era prolongar um pouco mais, né, a vida deles e conseguir, né, viver uma vida que fazia sentido para eles, né? E não simplesmente para o criador deles, né? Ser uma coisa descartável, né? A gente vê muito isso hoje, né? O ser humano hoje é algo totalmente descartável. Principalmente a gente que já trabalhou CLT ou em qualquer outro emprego, né? Você percebe que você é apenas um número, né? Eu costumo dizer que, cara, se você faz um trabalho, né, que outra pessoa pode fazer igual ou melhor, então isso não é só vocação. Então, ou as pessoas, né, estão mudando esse pensamento. Eu creio que isso está acontecendo, né? É que hoje as pessoas, elas não veem o trabalho como algo que pertence ou que completa a sua personalidade, né? Hoje as pessoas estão acordando, percebendo que o trabalho nada mais é do que uma ferramenta para mantê-lo vivo, né? E aí, né, ela vai fazer outra coisa que realmente faça sentido para a vida dela, né? Eu não quero fazer nenhuma análise técnica aqui, até porque eu acho que eu nem tenho capacidade para isso, né? É mais compartilhar, né, a sensação que esse filme me trouxe, né, de questionar, né, cara,
O que será que nos torna humanos e será que nós estamos perdendo essa capacidade de ser como ser humano, né? Essa partícula que nos torna humanos, será que o ser humano ainda conserva isso, né? Será que nessa época de inteligência artificial, de hiperconexão, né? Todo mundo conectado o tempo todo, né? Entendendo? Das coisas muito rápidas, né? Uma crise econômica, né? Gigantesca se aproximando, né? Aí, e toda a incerteza que o futuro dá, né? Uma incerteza extrema, né? Não é uma incerteza comum, né? Será que isso está acabando com o nosso aspecto principal que nos faz como ser humano? Então, eu não sei, né, cara? Fica aí a pergunta, né? Então, só queria compartilhar aí com vocês, né? Digam aí o que é que vocês acham, né? Deixem aí nos comentários se vocês já assistiram o filme Blade Runner ou não. O 2049, e vai lançar outro, né? Parece que vai lançar o Blade Runner 2099, dirigido pelo Ridley Scott, né? Desculpa. Dirigido pelo diretor que fez o Blade Runner 1, né? E pra quem não assistiu o filme, nem leu o livro, fica a dica aí, assista. É excelente, né? Eu acho que os dois filmes e o livro se complementam, tá entendendo? Tem coisas no livro que não tem no filme, e tem coisas no filme que não tem no livro. Então, fica essa dica aí, beleza? E deixa aí nos comentários qual a percepção de vocês aí sobre esse mundo cyberpunk que a gente vive hoje, né? Porque cyberpunk nada mais é do que querer tornar a sua vida um pouco menos infeliz, né? É mais sobre fechar os olhos para tudo, tá entendendo? E focar só em você mesmo, né? Esse individualismo extremo do cyberpunk, né? Ou você faz alguma coisa, né, para tentar tornar a sua vida um pouco menos, assim, não vou falar palavrão aqui porque senão a plataforma não vai compartilhar o vídeo, mas é um pouco menos, entendeu? Então é isso, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistir até aqui. Abraço, seu amigo da vizinhança. É nessa atmosfera no ar que eu vou deixar vocês agora, tá bom? Tô indo pra casa. Beijos e até a próxima. Tchau.